Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem está falando é a Carmen, responsável aqui por este canal Entre Linhas by Carmen. Sejam todos bem-vindos a mais um passo a passo aqui desse canal. Isso mesmo, no vídeo de hoje vou estar trazendo o passo a passo dessa peça linda, maravilhosa, que eu nem estou conseguindo enquadrar toda aqui para vocês verem. É o trilho de mesa folha, isso mesmo, lindo, maravilhoso. Então, aproveitem aí o passo a passo, já vai deixando aquele like aí para mim. Se inscreve aqui no canal se por acaso você ainda não for inscrito e ative o sininho em todas para assim você sempre receber as notificações de vídeos quando eu postar aqui. Vou na sequência estar passando aqui para vocês as cores utilizadas, o peso e as medidas da minha peça. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Vou estar passando para vocês agora, então, o peso de cada cor que eu utilizei aqui para estar confeccionando essa peça, as medidas da minha peça e o peso total. Eu utilizei materiais aqui da fábrica de barbantes Crochética, então eu utilizei aqui a cor uva, tá? Para fazer as minhas flores, ó. É essa corzinha aqui que você está vendo aqui, é a cor uva, tá? Esse é o multicores, ele é 100% algodão e ele é número 6, ele vem com 226 metros e o tex dele é 885, tá? Eu utilizei essa cor aqui. Eu utilizei também aqui o verde folha da Crochética, tá? Para fazer aqui o contorno das minhas folhinhas, é o verde folha da Crochética, 100% algodão. Número 6 também, tá bom? Desse daqui, pessoal, eu usei nas duas flores, que eu fiz a flor catavento, eu utilizei 18 gramas, tá? 18 gramas nas duas flores, então 9 gramas aproximadamente para cada flor. Do verde folha, para fazer aqui o contorno das minhas folhas, eu usei 12 gramas nas duas, então aproximadamente 6 gramas para cada um das duas aqui, tá? Eu utilizei também aqui uma cor branca que eu já tinha aqui no meu ateliê, tá? Que não é da marca Crochética. Então, eu já tinha aqui no meu ateliê. Utilizei da cor branca aqui para estar fazendo a minha peça, tanto aqui nessa base quanto nessas duas carreiras que eu fiz aqui em branco, eu utilizei 160 gramas para estar produzindo essa peça aqui. Eu utilizei também essa cor aqui, tá? Que é o rosa chá da marca Crochética, ordem 6 também, tá bom? Esse aqui é um cone que vem 1.007 metros, então ele é um cone de 1 quilo. E esses cones aqui, essa cor linda e maravilhosa que vocês estão vendo aqui, ele é 85% algodão e 15% outras fibras, tá? Aqui na minha peça, eu usei dessa cor rosa chá aqui, eu usei 107 gramas para estar produzindo a minha peça ali, tá bom? E eu usei também essa cor aqui, que é um bordô, que é uma sobra que eu tenho aqui, tá? Para fazer somente um detalhe aqui na minha peça, e eu usei 29 gramas para estar fazendo esse detalhe aqui. Essa minha peça aqui, então, ela ficou pesando 326 gramas, bem econômica pro tamanho que ela ficou, tá bom? E se você está precisando comprar materiais, eu super indico para vocês os barbantes da Crochética, eles são macios, eles são super gostosos assim de trabalhar, a espessura do fio 6 é ótima, eles têm fio 8 também, então vocês podem aí estar comprando. E fora isso que a gente faz uma economia bem grande aí comprando diretamente da fábrica. A Crochética, ela vende para nós com não precisamos ter CNPJ para estar comprando da fábrica Crochética, nós podemos comprar com o nosso CPF mesmo, tá bom? E eles têm várias cores lá. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o número do WhatsApp dos vendedores lá da fábrica para você estar comprando os materiais aí e poder estar utilizando e fazendo peças maravilhosas como essa que eu estou trazendo aqui com essas cores vivas, lindas mesmo, e você vai poder estar utilizando aí também. Então, super recomendo para vocês aí os barbantes da Crochética, tá bom? Então, comprem aí, com certeza vocês vão estar gostando. Vou estar abrindo um pouquinho aqui com vocês agora.
E vou estar falando das medidas, tá bom? Olha só, ficou super linda a minha peça, olha só. E essa minha peça aqui é o trilho de mesa folha, ele ficou medindo de uma pontinha lá daquele lado, tá? Daquela pontinha lá, tá o arremate lá ainda, né, pessoal? Daquela pontinha lá até aquela pontinha lá, 85 centímetros, de largura 40 centímetros. No passo a passo, eu explico como você fazer ele maior no comprimento, e se você quiser fazer ele um pouquinho mais largo, eu também explico no momento aonde você pode fazer para aumentar a largura dele um pouquinho, tá bom? Então, aqui está o nosso passo a passo. Você vai ficar agora na sequência com o passo a passo. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, façam e vendam muito aí essa peça, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. Para nós iniciarmos o nosso passo a passo, você vai precisar de 2 flores para fazer nesse tamanho que eu mostrei aí na abertura do vídeo. Você vai precisar de 2 flores catavento com passado verde já ao redor. O link da aula da flor catavento, tudo certinho aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês agora, vai estar aqui na descrição para vocês, tá bom? Então, vai estar aqui para vocês irem lá fazer, e daí vocês voltam aqui, façam 2 flores, se vocês quiserem fazer do mesmo tamanho que eu vou estar, que eu mostrei na abertura do vídeo aqui para vocês. Então, eu estou com as minhas 2 flores catavento aqui, e aqui eu já tenho a primeira base pronta, então eu vou estar ensinando agora uma base aqui para vocês, vou ensinar como fazer a emenda, tudo direitinho, tá? E eu vou usar a minha agulha 3,75, mas você pode usar aí a agulha que você está acostumada. Vou usar uma agulha de tapeceiro para os meus arremates e também uma tesoura, né, para cortar aqui o fio quando for necessário, tá? Então, vamos lá, que essa parte, ele é bem fácil, ele é bem rápido de ser confeccionado, vocês vão ver aí. Depois que você está com a florzinha pronta, ele é bem fácil e bem rápido de ser feito, tá? Nós vamos iniciar essa nossa parte aqui em qualquer um dos cantinhos aqui, nesses lequezinhos aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui com o fio branco, tá? Então, vamos lá. Eu vou amarrar aqui o meu fio branco, tá? E vou iniciar aqui com vocês. Essa primeira carreira, a primeira carreira aqui, a segunda, elas são bem importantes que vocês prestem bastante atenção, porque depois isso vai ser só repetições, mas essas duas aqui são bem importantes para a gente entender o processo aqui. É fácil, é simples, tá? Então, vamos lá, eu amarrei o meu fio e eu vou subir e iniciar a minha carreira com 3 correntinhas aqui, tá? Eu já vou levar esse fio junto, já para ir arrematando ele aqui. 2 e 3 correntinhas, ó, levei 3 correntinhas. Agora, no mesmo aqui espacinho, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Agora, eu faço uma correntinha de separação, então, eu fiz 2 pontos altos aqui. Laço a minha agulha, vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo leque aqui, tá? Ó, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos ainda no mesmo espaço. Então, ficou assim o meu trabalho: 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Agora, vamos lá, vou fazer uma correntinha. Nesse próximo espacinho aqui, eu vou colocar 3 pontos altos aqui dentro. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui no próximo espacinho e vou colocar 3 pontos altos aqui dentro também. 1, 2 e 3. Ah, ficou assim. Uma correntinha, aqui eu tenho o leque do canto, aqui nessa parte eu vou fazer leque sobre leque, então, vamos lá. 1 ponto alto, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Tá? Vocês estão vendo que 2 correntinhas eu estou fazendo somente aqui quando eu faço o leque, tá? Nos demais, aqui é tudo uma correntinha de separação só.
uma correntinha, venho no próximo espacinho aqui e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço aqui, faço 3 pontos altos. Agora, aqui foi o início, ó, vejam que a gente está no lado oposto aqui do nosso trabalho, tá? Então, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui do lado oposto para dar o formato da folha. Então, vamos lá. Vou fazer uma correntinha, vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Então, vejam que aqui nós fizemos um motivo com 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Aqui nós fizemos um leque, aqui nós fizemos o mesmo motivo que fizemos desse lado aqui, e agora nós vamos prosseguir a nossa carreira aqui. Uma correntinha, no próximo, um motivo com 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo aqui, 3 pontos altos. Olha, está assim o nosso trabalhinho. Uma correntinha e aqui nós temos um leque, então, aqui nós vamos estar fazendo outro leque. Um leque são 3 pontos altos. Uma, 2 correntinhas e no mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer aqui, continuar aqui, né, para fechar a primeira carreira aqui. Então, uma correntinha, venho no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo e vou fazer 3 pontos altos. E estamos finalizando a primeira carreira aqui. Então, vamos lá. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui na terceira correntinha que fizemos para iniciar a carreira e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou subir 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. Então, uma correntinha, 2 e 3. Eu já estou levando o meu fio aqui para fazer o arremate, tá? Venho aqui no próximo ponto, vejam que eu fiz 2 pontos aqui na primeira carreira, então, eu fiz um ponto sobre o primeiro, e sobre o segundo, eu vou agora fazer ele e mais um aumento, tá? Então, vou ficar com 3 agora nessa próxima carreira. Então, na primeira carreira, eu tinha 2 pontos aqui, agora eu fiquei com 3. Novamente, uma correntinha de separação, laço minha agulha, venho sobre o segundo bloquinho aqui de 2 pontos altos. Um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo, que é ele e mais um aumento. Uma correntinha de separação, aqui eu tenho aquele meu último bloquinho. Um no primeiro. Um ponto no primeiro e um ponto no segundo e mais um que é o aumento, tá? Então, agora eu fiquei aqui na primeira carreira, eu tinha 3 bloquinhos de 2 pontos altos, cada separados por uma correntinha, agora eu tenho 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha.
Vou fazer uma correntinha e agora eu não posso pôr um bloquinho aqui, porque senão vai dar um acúmulo de pontos aqui, o meu trabalho não vai ficar bom. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pular essa uma correntinha, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto do primeiro bloquinho aqui, e vou fazer somente um ponto alto sobre ele, tá? Ficou assim. Uma correntinha, laço, agora sim, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Ó, ficou assim o meu trabalho. Uma correntinha, venho aqui, 3 pontos altos nesse espacinho. Uma correntinha. E agora, aqui onde eu fiz o leque, eu sempre vou colocar leque sobre leque, tá? Então, vou fazer outro leque aqui. E como eu disse, todos os intervalos nós vamos colocar sempre uma correntinha de separação por todo o nosso trabalho. O único lugar que nós vamos colocar duas é aqui no leque, tá? Então, 2 correntinhas aqui dentro do leque para ele ficar bem certinho, bem bonitinho aqui, tá? Nos outros lugares, todos somente uma correntinha de intervalo durante toda a nossa peça, tá? Então, ficou assim, ó. Agora, nós vamos fazer aqui, lembrando sempre que esse lado aqui fica igual a esse lado aqui, e esse lado aqui fica igual a esse lado aqui. Então, é bem fácil, né? Então, faço uma correntinha, venho aqui no próximo intervalinho, vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. Prontinho. E aqui, ó, pessoal, então aqui a gente já tá novamente naquela parte que nós temos os nossos bloquinhos de 2 pontos altos, que nós vamos fazer os aumentos. Se eu fizer uma correntinha e colocar aqui um bloquinho com 3 pontos altos, ele vai acumular, tá? Então, vai dar um acúmulo de pontos aqui e o nosso trabalho vai ficar imperfeito. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Por isso que eu disse que essas 2 primeiras carreiras eram bem importantes, porque o restante depois vai ser só repetições. Então, eu fiz uma correntinha, vou pular os 2 primeiros pontos, vou vir sobre o último aqui do bloquinho da carreira de baixo, né? E vou fazer um ponto alto, uma correntinha, e aí agora eu estou aqui, vou fazer os meus motivos com os aumentos. Então, um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo, que é ele mais o aumento. Lembrando sempre, né, que é uma correntinha de intervalo aqui, tá? Uma correntinha, venho no próximo, um ponto alto, e no próximo, mais um, e o aumento, tá? Uma correntinha, mais um ponto alto, mais um, e o aumento. Olha só, ficou assim agora, tá vendo? Novamente, ó, então, eu não posso aqui, se eu fizer um bloquinho aqui, vai dar acúmulo. Então, o que que eu vou fazer? Uma correntinha, um ponto alto no primeiro, vou fazer mais uma correntinha, vou pular esses 2 e vou fazer um bloquinho aqui no próximo espaço, tá? Então, ó, aqui no início do nosso motivo, eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e no final, novamente, tá? Então, bem fácil, bem simples isso. Uma correntinha, venho aqui no próximo e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, e aqui no meu leque, eu vou fazer leque sobre leque. Tranquilamente, né? Bem facilzinho esse processo aqui. Tive que soltar um pouquinho o fio ali, porque tava trancando ali no meu novelo, né? Então, vamos lá. Fiz aqui, então, o meu leque, né? Leque sobre leque. E agora, vou continuar a carreira aqui e encerar aqui junto com vocês. Então, uma correntinha,
Vou vir aqui e vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha, no próximo 3 pontos altos. Ficou assim, uma correntinha. E agora nós estamos aqui, ó, naquela parte, né, que seria aqui, ó, o oposto, né? Então, aqui eu não posso fazer o bloquinho, porque vai acumular, então eu vou fazer somente um ponto alto, uma correntinha e vou encerrar a minha carreira aqui na terceira que nós fizemos para iniciar aqui o nosso trabalho. Então, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, vou encerrar essa carreira, tá vendo, ó? Então, já ficou assim. Então, lembrando sempre, pessoal, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou fazer essa parte aqui até aqui. Pra cá, vai ser só repetição do que nós fizemos aqui, tá? E aí, eu volto para encerrar a carreira aqui junto com vocês. Então, eu vou fazer, porque esse lado aqui vai ser igual ao que eu fizer aqui. E esse lado aqui vai ser igual ao que eu fizer aqui, tá? Então, não tem mistério. É só seguindo isso que vai dar super certo, tá? Então, vamos lá. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Aqui ficou muito feio, né, pessoal? Vocês também são assim? Eu abro. 1, 2, 3. Quando fica muito feia aquelas correntinhas iniciais, fica feio o início do trabalho aqui. Então, vamos lá. Eu fiz as 3 correntinhas iniciais, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, o segundo no segundo ponto e o terceiro no terceiro ponto, e mais o aumento, né? Ó, já terminei aqui, já fiz a minha, todo o meu arremate, né? Agora, só depois cortar o fiozinho. Então, para cada ponto aqui, para cada bloquinho desses, nós sempre vamos aumentar um ponto alto, tá? Em todas as carreiras que nós fizermos aqui. Uma correntinha, vou laçar a agulha, vou vir aqui no próximo e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E no último, o meu ponto de aumento. Então, antes eu tinha 3, agora eu fiquei com 4 pontos altos em cada uma dos meus motivos. Mais uma correntinha, vou vir aqui e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E no último, um aumento. Ficou assim, ó, 3 bloquinhos, agora com 4 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui agora, nós vamos entrar aqui nessa parte aqui que a gente vai em direção aqui ao nosso leque. Então, aqui, como é que eu vou fazer? Agora, eu vou ter que fechar, eu vou fazer como eu fiz aqui embaixo. Então, como nós vamos fazer? Eu vou laçar a agulha, vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto e mais 2 aqui dentro, porque daí eu tenho um bloquinho com 3 pontos altos aqui agora, tá? Ó. Então, ficou assim agora aqui. Mas aqui eu tinha um aberto, aqui um fechado. Uma correntinha, ponto alto, e um bloquinho de 3 pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha e um bloquinho de 3 pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha, e aqui eu tenho o meu leque. Lembram que leque sempre dentro de leque, né? Então, só fazer um leque aqui. 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2 e 3 pontos altos. Ó, leque sobre leque, tá? Então, está assim a nossa pecinha agora, até agora. Uma correntinha, vou vir aqui no espacinho, né? 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos.
uma correntinha, e aqui eu tenho um espacinho e aquele um ponto alto. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui no espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto aqui. E aí, eu já estou novamente aqui naquela minha parte aqui dos aumentos. Então, faço uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E no último, o aumento. Tá bom, pessoal? Então, é só essa nossa repetição dessa carreira aqui, tá? Então, você vai fazer aqui o aumento aqui, vai seguir essa carreira como nós fizemos aqui, tá? Vai fazer o leque aqui no canto e vai vir até aqui. Aí, eu volto aqui pra gente estar fazendo, então, o encerramento dessa carreira, iniciando a próxima. Bem fácil, né? Assim, o nosso trabalho aqui, tá? Com essa terceira carreira aqui. Agora, nós vamos finalizar essa e vamos iniciar a quarta carreira aqui do nosso trabalhinho, tá? Então, eu fiz aqui no último intervalinho 3 pontos altos e aí falta aquele que tem uma correntinha e um ponto alto. Então, vamos fazer uma correntinha, 2 pontos aqui dentro. E um sobre o ponto alto aqui, pra gente fazer o leque não, desculpa, o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Ui, ficou apertado aqui. 3 pontos altos aqui, ó. Então, fiz mais um bloquinho ali, fechei o bloquinho, né? Uma correntinha, vou vir aqui na terceira que nós fizemos para iniciar a terceira correntinha do início do trabalho, vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então, encerramos a terceira carreira. Agora, vamos para a quarta. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem ao nosso primeiro ponto alto, e aqui sempre vai ser ponto alto sobre ponto alto. E no último, o aumento, porque nós estamos naquela parte dos aumentos. Então, ó, na carreira anterior nós tínhamos 4, agora ficamos com 5 em cada um dos nossos motivos aqui. Uma correntinha, sempre uma, tá? Porque senão pode embabadar o seu trabalho, certo? E olha só. Já fiz 2 motivos aqui junto com vocês, uma correntinha, venho no próximo motivo e vou fazer agora o meu terceiro motivo dessa parte aqui. E aí, pessoal, a gente sempre vai ter que olhar o que eu fiz na carreira anterior, tá? Para continuar, para dar sequência aqui depois que eu terminar os meus 3 motivos aqui com aumentos. Então, eu vou olhar aqui. Na carreira anterior aqui, eu tenho um bloquinho fechado, ó. Então, nessa, eu vou ter que repetir o bloquinho da carreira aqui, o bloquinho aberto, tá? Então, vamos lá. Uma correntinha. Aqui, sobre o primeiro ponto, eu vou fazer somente um ponto alto. Uma correntinha e vou vir aqui no próximo espacinho e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. 2 e 3 pontos altos, tá? Uma correntinha, venho no próximo e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, aqui eu já estou no leque, ó, tá vendo? Então, sempre quando estiver no leque, é leque sobre leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Lembram do espelho que eu faço aqui? Eu repito aqui, tá? Que eu faço aqui, eu repito aqui. Vou fazer esse pedacinho aqui com vocês, e daí vocês vão terminar a carreira aí sozinhos, tá? Então, ó, no próximo espacinho eu vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, 3 pontos altos. E aí, eu já estou aqui. Aqui eu tenho um bloquinho fechado e já tenho os meus motivos dos aumentos aqui. Então, eu vou ter que fazer agora um bloquinho aberto, né? Então, uma correntinha,
um ponto alto sobre o último ponto aqui do nosso motivo, do nosso bloquinho, uma correntinha, e aí eu passo aqui para o meu motivo com os aumentos e faço aqui conforme eu já expliquei para vocês, né? Ponto alto sobre ponto alto e no último o aumento. E está ficando assim o nosso trabalhinho agora, tá? Já tá virando a folhinha aqui, tá? Então, você vai fazer essa carreira aqui até aqui, eu volto aqui pra gente encerrar a carreira juntos e vamos fazer a última carreira que eu vou estar fazendo aqui no branco junto com vocês, tá? Então, voltando aqui com a minha quarta carreira para encerrar aqui com vocês, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Vou encerrar essa aqui, já vou começar a quinta aqui com vocês, que é a última aqui no branco, tá? Então, eu faço aqui, né, o meu bloquinho aberto agora. Uma correntinha, venho aqui na terceira que fizemos para iniciar, a terceira correntinha que fizemos aqui para iniciar, e vou fechar aqui o meu trabalho com um ponto baixíssimo. Já vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto, e vou continuar aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. E no último, o meu aumento, porque eu estou aqui nos meus bloquinhos de aumentos, ó. Tá vendo? Então, agora eu fiquei com 6 pontos altos aqui, vou ficar com 6 pontos altos em cada um desses motivos aqui da minha parte aqui dos aumentos. Então, vou continuando aqui fazendo os meus motivos, né? Então, tá ficando assim, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Então, agora, em cada um desses motivos aqui, eu fiquei com 6 pontos altos, né? Como eu sempre falei para vocês, né, a gente sempre tem que olhar o que vem depois aqui. Aqui eu tenho um motivo aberto, então agora eu tenho que fazer o motivo fechado novamente. Então, uma correntinha, vou vir aqui sobre o ponto alto e vou fazer um ponto alto sobre ele. E mais 2 pontos altos aqui no espacinho, tá? Então, eu formei o bloquinho agora de 3 pontos altos aqui. E o restante é repetição. Onde eu tenho um espacinho, eu vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Já estou novamente aqui no meu leque, então, sempre leque sobre leque. Uma correntinha, vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas, porque eu estou no intervalinho do leque, né? E 3 pontos altos. Ficou assim, leque sobre leque. Uma correntinha e no espaço, 3 pontos altos. Opa, escapou. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha. Já estou de novo aqui, ó, naquele ponto alto, no bloquinho vazadinho, né, que antecede aqui nossos aumentos. Então, 2 pontos altos. E mais um sobre o ponto alto aqui. Uma correntinha e vou fazer os meus aumentos aqui, tá? Os meus motivos com os aumentos aqui. Então, agora são só repetições que vocês vão fazer aí. E aí, eu vou voltar aqui pra gente encerrar essa carreira, cortar o fio, tá? Porque essa é a última carreira que nós vamos fazer no branco por enquanto, tá? Então, façam agora
aqui os motivos com aumentos de vocês, aqui, façam aqui o leque sobre leque, e quando estiver aqui eu volto pra gente estar fazendo aí, a finalização dessa carreira aqui, cortando o fio. Então, já estou aqui, ó, já fiz aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos, voltando para encerar a carreira com vocês. Então, uma correntinha, eu estou aqui no final, né, então vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, e o ponto alto aqui sobre o ponto alto para finalizar aqui o meu bloquinho fechado. Uma correntinha, vou vir aqui na terceira que nós fizemos para iniciar aqui o nosso trabalho, e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou cortar o meu fio, tá? Vou cortar, vou puxar o meu fio para cá, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Sobre aqui as duas argolinhas, tá? Coloquei de trás para frente, vou puxar o meu fio lá para trás e vou puxar bem aqui para encerar. Vou segurar. Agora, eu vou trabalhar aqui para começar o meu arremate, né? Usando só as argolinhas de trás. Aqui nós temos duas argolinhas, ó. Tá vendo? Então, eu vou usar só a de trás. No próximo ponto, eu puxo minha linha para cima. Venho no próximo, puxo para baixo. No próximo, puxo para cima, e no próximo eu puxo para baixo. Aí, eu vou deixar o restante do fio aqui, para quando eu vier com a próxima carreira, eu vou trabalhar sobre ele aqui, e aí eu já tenho a minha peça arrematada aqui, tá? Olha só, já facilita o meu trabalho para continuar aqui, tá? Então, olha só, ficou assim a nossa folhinha. Então, fica realmente aqui com um formatinho de folha, ó, tá vendo? E aqui eu tenho outro, ó, formatinho de folha. Pessoal, agora nós vamos estar fazendo a emenda aqui do nosso trabalho. Então, já quero explicar para vocês. Quer fazer um trilho de mesa maior que esse? Vocês já viram aí na abertura do vídeo quanto esse aqui ficou medindo, né? Eu tô calculando aqui porque eu estou fazendo ele a uns 80 centímetros, mas na abertura do vídeo aí eu já mostrei ele pronto, então eu já medi, já passei a medida aí para vocês, tá? Se você quer fazer ele maior do que isso, do que 80 centímetros, você vai fazer mais um desses motivos aqui, como eu expliquei aqui para você, tá? Aqui eu vou estar fazendo com 2, você fez o primeiro aqui junto comigo, agora você vai fazer o segundo. Se você quer fazer mais, você vai fazer 3, 4, 5, 6, não sei o tamanho que você quiser. Eu já fiz uma peça com 3 motivos e ela ficou medindo 1,20 m, tá? 1,20 m de comprimento com 3 motivos. Então, com 4 ele ficaria aí em torno de 1,50 m, 1,60 m, tá? E com 5, a partir de 1,80 m, 1,90 m, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Outra dica que eu quero dar para vocês, que ao vocês fazerem com 3 motivos, que vocês façam uma flor rasteirinha para estar fazendo o terceiro motivo. E o passo a passo vai ser exatamente igual como esse, tá? Por que que eu dou a dica da flor rasteira? Você pode fazer com a flor catavento? Pode, sem problema nenhum. Mas a flor rasteira, se a sua pessoa que comprar for usar numa mesa e for pôr um vaso, alguma coisa no meio, a flor rasteira vai ficar bem planinha e ela não vai atrapalhar a pessoa de colocar ali uma decoração sobre a nossa peça, tá? Então, é uma dica só. Se você quiser fazer assim com a flor catavento, sem problema nenhum, tá bom? Sem problema mesmo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos emendar essas duas partes aqui para continuar o nosso trabalho, tá? É bem fácil, é bem simples. E vamos lá, então. Eu vou pegar uma peça e agora eu vou estar trabalhando com o meu fio rosa chá, tá? Peguei aqui o meu fio rosa chá, tá? Então, vamos lá. Aonde que nós vamos começar agora? Nós vamos começar aqui nos motivos, ó, de 3 pontos altos, aqui na nossa folha, ó, nesses motivos que nós estávamos fazendo o aumento, tá? Aqui nós vamos continuar fazendo do mesmo modo, com aumentos aqui, tá? Então, eu vou pegar o meu fio, vou vir aqui no meu primeiro motivo, ó, aqui eu tenho os meus bloquinhos de 3 pontos altos, no meu primeiro motivo, no primeiro ponto aqui, eu vou prender o meu fio aqui.
Opa, não lacei o meu fio, aí não foi, né? Então, vamos lá. Vou prender o meu fio aqui. E vou fazer 3 correntinhas aqui para iniciar, ó. Então, prendi o meu fio. Eu sempre vou levando esse fiozinho aqui junto, porque vocês sabem que eu já gosto de fazer o arremate, né? Então, eu faço uma correntinha, 2 e 3 correntinhas, tá? E aqui nós vamos continuar fazendo o motivo com o aumento no último ponto. Então, fiz o primeiro, as 3 primeiras correntinhas que são o nosso ponto, primeiro ponto alto sobre ponto alto. E no último aqui, nós vamos colocar o aumento daí, porque na carreira anterior nós tínhamos 6 pontos altos e agora nós queremos ficar, aliás, é 6 sim, 2, 4, 6, isso, e nessa nós precisamos ficar com 7. Então, 2, 4, 6, 7, isso mesmo, certinho, ó. Uma correntinha de intervalo no próximo ponto aqui. Nós vamos fazer aqui os motivos com os nossos pontos altos, né, sobre ponto alto, e no último, o nosso aumento, tá? Olha só. Pronto, mais uma correntinha, e vou vir aqui no último agora e vou continuar aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. E aqui está, então, os meus 3 motivos da parte da folha aqui, né, prontinhos. Vou fazer, então, aqui, ó, vai continuar aquela sequência, um bloquinho, uma carreira com bloquinho fechado, um aberto, um fechado, um aberto, um fechado. E agora, eu preciso fazer o bloquinho aberto, então, vou colocar o ponto alto aqui sobre o primeiro ponto, uma correntinha, e aqui eu vou continuar colocando os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Bem fácil, né? Super fácil de ser feito. Uma correntinha. Ó, bloquinho sobre bloquinho, e aqui eu tenho o meu último bloquinho, e o último espaço e o meu leque. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu último bloquinho de 3 pontos altos. Tá vendo? Uma correntinha, agora nós vamos fazer a emenda. Como que nós vamos fazer? Eu fiz uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui dentro do meu leque aqui, vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos aqui. 2 e 3 pontos altos aqui, tá? Então, fiz um bloquinho aqui dentro do meu leque. Agora, eu vou pegar aqui o meu outro, tá? Meu outro motivo, minha outra folha, tá? E isso você vai fazer em todos os... se você fizer com 3, você vai fazer da mesma maneira. Se você fizer com 4, 5, 6, você vai fazer dessa mesma maneira que eu estou fazendo aqui, tá? Então, fiz 3 pontos altos aqui, dentro do meu leque desse lado. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Eu vou vir aqui, ó, no leque, tá? No leque aqui do meu outro motivo folha. E vou laçar a agulha e vou fazer aqui dentro, ó, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Tá vendo? Uma correntinha, e agora eu vou seguir a minha carreira aqui, ó, tá? Vou seguir a minha carreira normalmente, uma correntinha, vou fazer 3 pontos altos aqui. Ó, ficou assim, tá? Vou continuar a minha carreira lá aqui do meu trabalho. Bem tranquilamente. Facinho de fazer. Essa emenda aqui é
super fácil. Tá vendo, ó? Fiz todos os meus bloquinhos aqui. Uma correntinha e agora eu estou aqui no bloquinho fechado antes dos meus motivos dos meus motivos da folha, né, dos aumentos. Então, aqui eu só faço um ponto alto, uma correntinha e agora eu vou fazer aqui o meu motivo da folha, que é aquele que a gente faz os aumentos, né? Então, aqui eu tô com o fiozinho, né, que eu vou fazer o arremate, terminar o meu arremate aqui, eu vou trabalhar sobre ele. Então, eu vou deixar ele lá atrás e vou trabalhar os pontos altos sobre ele aqui, que pra ele já ficar bem arrematado aqui. Tá vendo? Bem fácil, né? E aí, quando eu terminar meu trabalho, se eu quiser só passar uma colinha e cortar, já tá pronto, arrematado o meu trabalho. Fica a dica aí pra vocês também, tá? E não aparece nada, tá? Olha só, ó, tá vendo? Ó, já tá arrematado aqui. Se você passa colinha, você passa uma colinha aqui, depois corta o fio e tá prontinho o arremate, tá? Então, pessoal, ó, você vai fazer aqui uma correntinha agora, vai fazer um próximo motivo, uma correntinha, o próximo motivo, e vai seguindo até aqui. Quando chegar aqui, eu volto aqui com vocês, tá? Fiz aqui, então, os meus bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui no leque, certo? Se você for fazendo maior, é agora que você vai colocar o próximo aqui. Como nós fizemos aqui, ó, você vai fazer aqui agora. Você vai colocar mais um, daí você vai fazer, entendeu? É agora que você coloca aqui as peças que você fez a mais aí para ir aumentando, tá? Então, você chega aqui e aí você repete o que nós fizemos aqui, tá? Se você for fazer desse tamanho aqui, você vai continuar comigo aqui agora, tá? Então, cheguei aqui, fiz o meu último bloquinho, agora eu vou fazer uma correntinha e aqui nesse lado eu vou continuar colocando leque sobre leque, tá? Então, 1, 2, 3 pontos, 1, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, vai ficar assim o nosso trabalho. Fácil, ó, tá vendo? Leque sobre leque, uma correntinha. E agora, eu vou repetir aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar lá no meu motivo da folha, né? Até aquele local ali onde é que a gente faz os aumentos, tá? Você vai fazendo até chegar aqui, tá? Então, aqui é só repetição agora. Nos espacinhos, você vai colocar o bloquinho, aqui você vai fazer os aumentos na nossa parte aqui da folhinha, né? Conforme nós estávamos fazendo. Ponto alto sobre ponto alto, no último você vai pôr o aumento. Aqui você vai colocando os bloquinhos até aqui. Quando chegar aqui, eu volto aqui pra gente continuar aqui desse lado aqui, essa nossa emenda, pra gente fechar essa emenda aqui, tá? Fiz toda a minha volta aqui, cheguei aqui, ó, tá? O que tem que cuidar agora? Se você tá fazendo maior que esse aqui, você tem que cuidar pra ele não ficar torcido assim, ó, tá? Então, porque às vezes a gente faz vários desses motivos aqui, e aí depois não fica torcido, né? Ele vai torcendo, porque a gente vai trabalhando. Então, você só cuida quando você for fazer agora a emenda aqui, tá? A continuação, pra ele não ficar torcido aí, se você estiver fazendo maior. Então, aqui nesse de 2 motivos só fica mais difícil de torcer, né? Mas vale a dica aí, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui o meu leque, né? Agora, eu vou fazer uma correntinha, eu vou vir aqui no espacinho aqui do meu leque e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3 pontos altos aqui dentro. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui naquela correntinha que nós fizemos aqui, ó, quando fomos pular para esse outro aqui, e vou fazer um ponto baixo aqui, tá vendo? Uma correntinha, vou vir aqui no meu motivo aqui do outro lado, ó, e vou completar como se fosse um leque aqui, tá? E vou fazer 3 pontos altos aqui. 2 e
3 pontos altos. E ficou assim, ó, a nossa emenda, tá? Então, está emendado agora os nossos 2 motivos aqui. O que nós vamos continuar? Agora é bem simples, é só fazer os bloquinhos como nós fizemos ali. Vou fazer os bloquinhos, aqui eu vou continuar fazendo a repetição no motivo folha, vou fazer aqui essa parte aqui exatamente como nós vamos fazendo, só repetição, e aqui eu vou fazer o leque sobre leque, tá? E vou fazer até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês aqui pra gente encerrar essa carreira aqui, tá? Então, essa nossa emenda aqui. Agora é só repetir o que nós estávamos fazendo. Então, fiz toda a minha volta aqui, conforme, né, eu expliquei, tá? Então, ó, tá vendo? Fiz a emenda aqui, estou aqui para finalizar a carreira com vocês, tá? Então, é do mesmo jeitinho como eu fiz antes, né? Então, uma correntinha, aqui eu tenho um bloquinho fechado, então, agora eu tenho que fazer um bloquinho aberto, né? Uma correntinha, eu venho aqui na terceira e encerro com um ponto baixíssimo, tá? Se você for fazer agora da mesma cor, você só vai subir 3 correntinhas e vai prosseguir normalmente o trabalho com as repetições, tá? Eu vou estar trocando de cor novamente, então, eu vou cortar o meu fio aqui, mas se você estiver fazendo, você vai subir 3 correntinhas e vai continuar normalmente, tá? Eu vou cortar o meu fio, vou fazer aquele esquema lá do arremate que eu expliquei já antes para vocês, né? Puxo aqui o meu fio, coloco a agulha de trás para frente, puxo aqui meu fio, puxo bem lá para trás, ó, para ficar bem certinho, e aí eu vou fazendo aqui para já vir trabalhando com o meu, a minha outra cor sobre esse fio aqui, para já ficar arrematada a minha peça, tá? Então, bem simples. Daí, você vai me dizer: "Carmen, como que faz aqui que ficou esse rabinho que você levou junto para cima? O que eu faço aqui, ó?" Eu trago ele um pedaço para cá e aí trabalho em cima dele também, ó. Então, eu puxo ele para cima, depois eu vou na próxima correntinha, tá? Puxo ele para baixo. Puxo ele para cima e puxo ele para baixo. Automaticamente, quando eu vir trabalhando depois sobre aqui, ele já vai ficar bem preso e como ele veio daqui de baixo, ó, não tem como ele escapar mais, tá? Então, ficou assim. Eu vou pegar aqui a próxima cor que eu vou estar trabalhando aqui para fazer somente um detalhe, vai ser essa cor aqui, que é como vocês estão vendo aqui, é uma bolinha, né? É uma sobra de material que eu tenho aqui na minha casa. Então, eu vou estar fazendo agora um detalhe para combinar aqui com a minha florzinha, para ficar bem lindo esse nosso trabalho aqui, né? Então, vamos lá. Onde que eu começo? Novamente, onde eu comecei antes, tá? Que fica mais fácil, fica melhor aqui. Então, aqui eu tenho o meu, né, que eu iniciei a minha carreira. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, vou puxar o meu fio, vou fazer o meu nozinho, certo? Vou fazer as minhas 3 correntinhas aqui. Então, 1, 2 e 3 correntinhas, ó. E agora, eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, porque eu estou no meu motivo da folha, certo? 2. Agora, nessa carreira, nós vamos ficar com 8 pontos altos em cada um desses motivos aqui. Então, eu tenho que fazer ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto, o nosso aumento. Então, ó, 2, 4, 6, 8. Então, você vai fazer isso nos 3 motivos aqui, tá? Vai fazer os aumentos, depois você vai chegar aqui, vai fazer... Aqui nós temos um bloquinho aberto, você vai fazer o bloquinho fechado, como na carreira anterior, e vai vir até aqui, ó, antes da nossa emenda aqui. Aí, aqui eu volto pra explicar pra vocês como que nós vamos fazer aqui, tá? Já volto, então. Então, fiz aqui, ó, com o meu bordô, tá? Até aqui. Aqui eu tenho a nossa emenda, tá? Lembrando novamente, cuidado para ele não ficar torcido aqui, tá?
Quando se faz com mais motivos, pode acontecer. Então, sempre olhe se tá certinho, correto aqui, tá? Então, eu fiz o meu último bloquinho aqui. E agora, Carmen, como que nós vamos fazer? Então, nós vamos fazer assim, ó, fiz o meu bloquinho desse lado, vou fazer uma correntinha e vou vir aqui do outro lado no espacinho, vou fazer outro bloquinho aqui, tá? Bem simplesinho, bem fácil, sem dificuldade nenhuma e fica uma peça belíssima, olha só. Então, fiz ali. E agora eu vou continuar fazendo a sequência do meu trabalho aqui com as repetições. Onde eu tenho ali o espacinho, eu vou colocar o bloquinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui no motivo da folha, eu vou fazer os meus aumentos. Quando chegar aqui desse lado, eu vou fazer o leque sobre leque, tá? Então, vou fazer toda a volta do meu trabalho. Quando eu chegar aqui desse lado, ó, tá vendo, ó? Aqui nós pulamos, fizemos um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho. Aqui nós vamos chegar aqui, vamos fazer um bloquinho, uma correntinha, vamos fazer o bloquinho desse outro lado aqui, tá bom? Só isso que nós vamos fazer nessa carreira de diferente, tá? Mas é simples, é fácil, dá pra fazer. O que que eu vou fazer aqui? Se você fizer estiver fazendo com uma cor, vai fazer esse pedaço aqui com uma cor só, você vai fazer toda a volta, vai chegar aqui e vai iniciar a outra carreira e vai fazendo conforme nós estamos fazendo aqui, tá? Só repetições. Quando chegar aqui, você vai fazer um bloquinho aqui, uma correntinha e um bloquinho aqui. Eu vou terminar essa carreira aqui e eu vou fazer mais uma carreira com o rosa chá e aí eu volto aqui com vocês para nós darmos continuidade aqui no nosso trilho folha, tá? Lembrando que aqui nós estávamos agora com 8, né? 8 pontos altos em cada um dos bloquinhos, na próxima nós vamos ficar com 9, tá? Então, façam aí essa carreira e a próxima de vocês aqui, só com as repetições, e aí eu volto pra gente fazer, que vai haver uma mudança aqui no nosso trabalho agora, tá? Então, façam aí que eu já volto pra gente dar continuidade aqui. O nosso trilho já está quase indo para o seu final, de tão fácil que ele é de fazer. Então, pessoal, a minha peça ficou assim depois das carreiras que eu fiz aqui. Eu até peguei o celular na mão para mostrar para vocês uma coisa. Se você quer fazer essa peça mais larga, essa minha aqui, como vocês viram, vai ficar aí aproximadamente 40 centímetros, 41 centímetros, tá? Se você quer fazer ela mais larga, você tem que fazer agora, mais carreiras agora, para depois vir com as 3 últimas carreiras, que são 2 carreiras aqui que eu vou estar fazendo ainda no branco, tá? E, mais você tem que fazer. E o que que você precisa cuidar? Você precisa fazer de 2 em 2, tá? Para sempre ficar aqui, ó, precisa ficar esse motivinho aberto aqui, tá? Não o fechado aqui pra gente continuar. E outra coisa, aqui nessa parte da folha, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos agora, vai dar certinho. Se você fizer mais 2 carreiras, você vai ter que fazer a adaptação nessa próxima carreira que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Se você fizer 4 carreiras, vai modificar ainda a adaptação, tá? Então, se você tem o ponto maior, eu tenho um ponto pequeno, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver aqui, o meu ponto não é muito grande. Então, com certeza, se o seu ponto for maior, mais largo, aí a sua peça já vai ficar maior. Então, experimente fazer uma primeiro, antes de fazer, só se você já for aí crocheteira, que você já tem experiência, você vai facilmente fazer a adaptação, tá? Mas se você não tem tanta experiência assim, experimente primeiro fazer uma peça exatamente como no passo a passo. Caso você não goste da largura que ela fique, você aumente na próxima, que aí você já vai ter uma noção aí de como fazer, tá bom, pessoal? Então, aqui está, minha peça está assim. Nós temos 3 carreiras agora ainda. Pode fazer, se você for uma crocheteira aí que já tem experiência, você pode fazer a largura que você quiser. O nosso bico de acabamento, ele não depende de contagem de pontos, tá? Então, é bem simples e é bem fácil. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é para finalizar aqui com o bloquinho aberto aqui, tá bom? Então, vamos lá agora para prosseguirmos aqui. Essa nossa próxima carreira agora, nós podemos iniciar em qualquer um desses bloquinhos aqui de
em qualquer um desses espacinhos aqui, porque nós vamos fazer toda a volta do nosso trabalho bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, vamos lá. Por isso que eu disse que era importante aqui, ó, ficar esse bloquinho aqui ser aberto, tá? Então, vamos lá. Olha só, eu vou prender o meu fio aqui, e aí eu vou fazer a parte oval aqui com vocês, e o restante vai ser exatamente tudo igual, tá? É bem fácil e é bem simples. Então, vamos lá, ó. Vou prender o meu fio. Vou subir aqui as 3 correntinhas e vou fazer o meu bloquinho aqui com 3 pontos altos. Só vou soltar um pouco de fio, porque 1 e 2. Uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, naquele espacinho, tá vendo? Ó, nós estamos aqui antes do nosso motivo aqui de, aqui da nossa folha, tá? Deu uma desculpa aí, pessoal. Então, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Agora, eu não preciso fazer aqui sobre o meu ponto alto, tá? Eu posso fazer tudo aqui dentro do espacinho. Uma correntinha, vou vir aqui, ó. Então, aqui eu estou no motivo, eu vou vir no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou fazer outro ponto alto. E no terceiro, eu vou fazer outro ponto alto, tá? Uma correntinha, vou vir já no próximo, não pulo nenhum, tá? Um ponto alto, no segundo, outro ponto alto, e no terceiro, outro ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó. Então, sobrou 3 pontos altos aqui, por isso que eu falei pra vocês que, se vocês fizerem mais carreiras, vocês vão ter que adaptar isso daqui pra ele fechar certinho, assim como está fechando esse meu aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse motivo aqui, eu fiquei com 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Tá vendo? Uma correntinha, venho aqui no próximo motivo e vou repetir o que eu fiz aqui. Então, é bem fácil, ó, bem simples. 3, uma correntinha, no próximo ponto já vou iniciar o meu segundo bloquinho, né? 2. Ui, já tá grande a minha peça aqui, já tá começando a querer cair da mesa. 3, uma correntinha, então, eu sobrou os 3 pontos aqui. 1, 2 e 3, tá vendo? Uma correntinha, venho aqui no próximo e vou repetir o que eu fiz aqui nesses 2 aqui, tá? Então, vamos lá, é bem fácil, né? Simples demais isso aqui. Você vai assistir essa videoaula uma única vez, depois você vai conseguir fazer esse trilho de mesa aqui sem assistir a videoaula, de tão fácil e de tão simples que ele é de ser feito, né? Olha. E aqui sobrou os 3 pontos altos, né? Uma correntinha, venho aqui e vou fazer os meus 3 pontos restantes, tá vendo? Ó, ficou assim, então, a minha parte oval aqui, tá? São sempre bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E agora, eu vou continuar aqui. E isso nós vamos... E essa repetição aqui, vocês vão fazer em todos os motivos folha aqui, tá? Nesse aqui, nesse lado aqui, você vai fazer do mesmo jeito. Aqui, você vai fazer do mesmo jeito e aqui também, tá? Vai fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer mais um pedacinho aqui com vocês e daí vocês vão fazendo. Ó, aí eu terminei aqui o meu bloquinho, agora eu faço uma correntinha e aqui eu tenho um bloquinho vazado. Então, eu já vou colocar aqui os meus 3 pontos altos aqui dentro. 2 e 3. Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Opa!
E agora eu estou aqui naquela partezinha da nossa emenda aqui, tá? Então, novamente, ó, uma correntinha, vou pular lá pro outro lado, ó, e vou fazer 3 pontos altos. E agora, você vai fazer isso por toda a volta, tá? Onde você tem aqui, você vai fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Caiu minha tesoura para variar. E aí, quando chegar aqui, você vai fazer novamente a repetição bem certinho como nós fizemos aqui. Se você não lembrar, é só voltar o vídeo e olhar, mas é bem fácil, você sempre vai fazer 3 pontos altos, uma correntinha, não vai pular nenhum, 3 pontos altos, uma correntinha, não pula nenhum, 3 pontos altos. Aí, tem uma correntinha, você faz uma correntinha e volta pro próximo e continua fazendo. Eu vou fazer toda a minha carreira aqui com esse padrão que eu expliquei, e aí eu volto para explicar a última carreira antes do bico de acabamento, que vai ser só repetição. Vai ter só uma diferençazinha aqui nessa partezinha da emenda, mas daí vamos fazer assim, eu volto com vocês para iniciar aquela carreira, a última no caso, e mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui na emenda daí, tá? Então, até daqui a pouquinho. Então, eu fiz toda a minha carreira aqui com o padrão que eu expliquei, vou encerrar ela aqui junto com vocês e vou iniciar a próxima. Então, aqui, ó, as 3 correntinhas que fizemos para iniciar, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, até esse próximo espacinho, porque agora nós vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos em todos os espacinhos que nós temos aqui. O nosso bico de acabamento pede 2 carreiras, assim, de bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, vamos lá, ó. Caminhei com pontos baixíssimos até o espacinho. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou completar o meu bloquinho aqui. Vou continuar fazendo somente uma correntinha de intervalo. Uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. Tá vendo? Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, 3 pontos altos. E é só isso por toda a volta, tá? Claro, lembrando que aqui onde eu tenho leque na ponta, eu vou fazer leque sobre leque, tá? Continuando fazer o leque aqui. Desse lado aqui também, tá? Leque sobre leque. Nos espacinhos, eu vou colocando os bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui está a nossa emenda, tá vendo, ó? Então, quando chegar aqui, eu volto para explicar aqui com vocês, porque nessa carreira aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Para já deixar ajustado pro bico de acabamento. Então, eu vou fazer aqui em todos os espacinhos aqui, 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Os bloquinhos, e daí, quando chegar aqui, eu já volto para fazer aqui junto com vocês. Cheguei aqui, então, na partezinha aqui que a gente tá fazendo da emenda, ó, tá vendo? Aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Antes nós estávamos fazendo uma correntinha e pulávamos já para o outro lado. Dessa vez, eu não vou fazer nenhuma correntinha, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui naquela correntinha que nós fizemos na carreira anterior e vou fazer um ponto alto aqui, tá? Um ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, vou continuar fazendo os meus bloquinhos aqui de 3 pontos altos, seguindo aqui o meu trabalho conforme aí nós estávamos fazendo, em cada um dos espacinhos colocando aí 3 pontos altos, tá? Então, é só seguir agora, ó, e ficar assim. Quando você chegar aqui desse lado aqui, você vai fazer do mesmo jeito que nós fizemos aqui, tá? 3 pontos altos, um ponto alto aqui nesse intervalinho, e 3 pontos altos lá do outro lado, tá? Lembrando que aqui na pontinha, você não esqueça de fazer leque sobre leque, tá? Eu vou encerrar essa carreira aqui, vou terminar ela, vou cortar o meu fio, tá? Eu vou cortar o fio branco, porque eu vou fazer a carreira do bico de acabamento com rosa chá, tá? Você, se quiser fazer, é sempre bom fazer o bico numa corzinha contrastante, porque ele é um bico de uma carreira só, tá? E como eu disse pra vocês, ele exige aqui 2 carreiras no mínimo dessas carreiras de bloquinhos aqui, tá? Então, eu vou lá fazer e já volto aqui eu vou terminar essa carreira e eu volto para fazermos a carreira do bico de acabamento e finalizar a nossa peça linda e maravilhosa aqui. Então, voltando aqui já com a minha pressa, né, cortei o meu fio branco, tudo direitinho aqui, ó. Fiz, então, toda a minha volta, toda a minha carreira, certo?
Fiz aqui com o padrãozinho que eu expliquei para vocês, com aquele ponto alto aqui na nossa emenda, tá? E o nosso bico de acabamento eu vou fazer no rosa chá. Não tem um ponto, dizer assim, tenho que começar o bico de acabamento por aqui. Eu vou iniciar o bico de acabamento aqui na ponta, tá? Onde tem o leque aqui, que aqui vai ser feito um pouquinho diferente do que nos demais. E aí, o que eu fizer nessa ponta aqui, você vai fazer lá do outro lado, lá onde que vai ter o nosso leque lá da outra ponta, tá? Então, e onde que vai ter mais um diferencial? Aqui nesse centrinho aqui, onde a gente fez a emenda, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês, nós vamos ir fazendo por etapas aqui, e o bico é muito fácil, muito simples, tá? Então, onde que eu vou começar o meu bico de acabamento? Eu vou começar logo aqui do ladinho do leque, aqui para mim já explicar logo o leque aqui para vocês. Então, vamos lá, para o nosso vídeo não ficar tão longo, eu acredito que já esteja bem longo, né? Então, pessoal, nós não vamos trabalhar aqui, ó, no espacinho agora, nós vamos trabalhar sempre no ponto do meio aqui do nosso bloquinho, tá? Nós temos o bloquinho de 3 pontos altos, nós vamos trabalhar nesse ponto do meio. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, vou puxar o meu fio e vou fazer um nó aqui para iniciar o meu trabalho, tá? Então, fiz um nó, eu vou subir aqui 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 1, 2, que eu vou fazer um ponto picô aqui. Então, 1, 2, 3, eu vou vir aqui na terceira e vou fazer o meu picô. Se você quer fazer um picô com 3 pontos, com 3 correntinhas, você pode fazer. Eu costumo fazer somente com 2, porque eu acho que fica mais delicado, fica mais bonitinho. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto, tá? No mesmo espacinho que eu iniciei aqui. E vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui um ponto V com picô. Simples, fácil, sem nenhuma dificuldade. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar a minha agulha, eu vou vir aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu tenho 3 pontos aqui, né? Eu vou vir aqui, vou vir no do meio e vou laçar ele, ó, tá vendo? E vou fazer um ponto alto aqui, um ponto alto normal, tá? Um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. E agora, eu vou vir aqui, ó, eu tenho aqui o leque, certo? Então, eu vou pular o primeiro, vou vir no ponto do meio e vou fazer um ponto alto aqui, ó, ficou assim, tá vendo? 1, 2 correntinhas, que eu vou fazer o meu picô com 2 correntinhas, se você está fazendo com 3, você vai fazer 3. Vou fazer o meu picô aqui com um ponto baixo, vou vir no mesmo local e vou fazer um ponto alto. Só que agora eu estou aqui no meu leque e aqui eu vou fazer assim nos 2 leques, tá? No restante, vocês já vão ver que nós vamos fazer sempre assim como fizemos aqui o primeiro. Então, eu não faço nenhuma correntinha, venho aqui dentro do meu leque e vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas, vou fazer o meu ponto picô e vou fazer mais um ponto alto. Então, olha só. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro do meu espacinho e vou fazer mais um... Ai, desculpa, pessoal. É só um aqui dentro mesmo, tá? Um aqui em cima, um aqui dentro e sem nenhuma correntinha. O outro é aqui no meu outro bloquinho aqui do leque, tá? Um ponto alto, 2 correntinhas, vou fazer meu ponto picô e vou fechar aqui o meu ponto V. Olha só, ficou assim. Então, ficou um ponto V aqui, um ponto V com picô dentro do leque e um ponto V aqui sobre o nosso bloquinho. Agora, eu vou fazer novamente, ó, uma correntinha, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho espaço e aqui embaixo eu tenho o ponto do meio. Então, aqui eu vou estar fazendo o meu ponto alto. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, tem o bloquinho, o próximo bloquinho, vou vir aqui fazer um ponto V. 1, 2 correntinhas, ponto picô,
vou fechar o meu ponto V. Tá vendo? Ó, ficou assim. Então, o meu canto, isso aqui eu vou fazer aqui no leque, esses 3 pontos V aqui com picô repetidos aqui no leque, tá? No restante agora, nós sempre vamos fazer o ponto V com picô e o nosso ponto alto aqui pegando lá na carreira de baixo. Então, uma correntinha, vou lá na carreira de baixo, no ponto do meio e vou fazer um ponto alto, uma correntinha em cima aqui do meu leque, aliás, desculpa, do meu bloquinho, eu vou fazer o ponto V. Uma, duas correntinhas. E ponto alto, tá? Uma correntinha, eu tenho espacinho, então eu tenho que vir na carreira de baixo. Vou pegar o meu ponto lá e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e vou fazer o meu ponto V aqui sobre o meu bloquinho. Então, pessoal, não esqueçam de fazer essa uma correntinha antes do ponto alto e depois do ponto alto aqui para ele não repuxar, tá? Então, é bem simples, é bem fácil, vocês vão fazer isso até chegar nessa parte aqui da emenda, tá? Daí aqui eu volto para fazer junto com vocês aqui como eu faço aqui, tá? Mas é bem fácil. Então, olha só como que fica o nosso bico de acabamento, bem simplesinho, mas dá um charme total aqui na nossa peça, fica um bico diferente aí do que a gente está acostumado a fazer. Eu achei que ficou muito bonito e bem simples e fácil, uma carreira só que deixa o nosso trabalho com um acabamento perfeito, tá bom? Então, eu vou fazer até ali na emenda e aí eu volto para explicar como faz ali, porque é só repetição agora. Então, pessoal, voltei aqui, tá? Eu tava fazendo o meu bico de acabamento e eu cheguei aqui na parte da emenda, tá bom? Olha só, aqui eu tô na parte da nossa emenda e eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer aqui. Então, eu fiz o meu ponto alto no bloquinho de baixo, vim aqui sobre aquele bloquinho que nós temos aqui ainda antes do ponto alto, aqui na parte da emenda, e estou fazendo aqui o meu ponto V, tá? O ponto V com picô. Então, vou terminar o meu ponto V aqui, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar a minha agulha, eu vou vir aqui embaixo, ó, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse bloquinho aqui, eu vou laçar o meu ponto V aqui, ponto V, desculpa, pessoal, meu ponto alto aqui, e vou fazer um ponto alto aqui, tá? Então, eu fiz um ponto alto ali. Laço a minha agulha e não venho nesse ponto aqui que eu fiz na carreira anterior, eu venho no bloquinho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto aqui, tá vendo? Então, eu fiz um ponto alto aqui, na sequência, eu já fiz outro ponto alto do outro lado. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no próximo bloquinho agora e vou fazer o meu ponto V. Uma, duas correntinhas. Vou fazer meu ponto picô e vou fechar o meu ponto V. Uma correntinha, venho aqui no meu bloquinho e vou fazer o meu ponto alto aqui, tá vendo? Uma correntinha, venho aqui no próximo bloquinho e vou fazer o meu ponto V aqui com um picô. Então, olha só, aqui a parte da emenda ficou assim agora, ó, tá vendo? Então, eu tenho um ponto V, um picô, um ponto V com picô, um ponto alto, outro ponto alto e outro ponto V com picô, tá? Bem simplesinho, tá? E assim, ó, fica bem certinho aqui daí a nossa parte aqui da emenda, tá, pessoal? E tá ficando assim o nosso bico de acabamento, tá? Eu vou fazer toda a minha volta, você vai fazer esse outro lado aqui agora, aqui, como nós fizemos aqui. E aí, quando chegar aqui na pontinha aqui da peça aqui, onde nós temos o bico aqui do nosso trabalho, deixa eu ver se eu consigo abrir ele mais aqui para vocês estarem vendo. Aqui, ó, vocês vão fazer exatamente igualzinho como nós fizemos aqui, quando iniciamos o nosso bico de acabamento, né? Vocês vão fazer os 3 pontos V's aqui dentro
aqui no na nossa ponta para ficar bem certinho, tá? Eu vou, então, fazer agora toda a volta e quando vier aqui para encerar, eu volto junto com vocês pra gente estar finalizando a carreira aqui juntos, tá? E aí eu vou mostrar a peça pronta para vocês, porque ela fica linda e maravilhosa. Até daqui a pouquinho. Fiz toda a volta aqui do meu trabalho, então, com esse biquinho aqui que eu expliquei pra vocês. E eu fiz aqui o meu último, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o meu ponto V com picô e aqui eu tenho o meu ponto V com picô. E agora, nós vamos encerar a carreira aqui. Então, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, vou fazer o último ponto alto aqui. Desculpem os barulhos aí, pessoal. Fiz o meu ponto alto, fiz o a minha correntinha, e agora eu vou vir aqui naquela terceira correntinha que nós fizemos do início, tá vendo? Bem aqui, ó, no pezinho do nosso picôzinho. E nós vamos encerar aqui com um ponto baixíssimo, só que eu vou apertar isso aqui mais pra ficar bem bonitinho aqui, tá? Vou encerar aqui com um ponto baixíssimo. Vou pegar a minha tesoura, vou cortar o meu fio aqui, porque eu estou encerrando minha peça aqui, né? E vou puxar esse fio aqui pra frente. Agora, eu vou usar a minha agulha de tapeceiro aqui pra tá fazendo o arremate, tá? Então, eu vou pegar o meu fio, vou passar na agulha de tapeceiro e vou lá no mesmo buraquinho, ó, e vou passar lá pra trás e vou puxar aqui, ó, tá vendo? Puxar. E aí, como que eu faço o arremate aqui? Eu não gosto de passar o arremate para outra cor, tá? Então, eu faço no mesmo ponto. Por isso que eu uso agulha de tapeceiro, porque eu vou costurando na parte de trás aqui da minha peça, tá? Então, eu vou pegando aqui os pontos, ó. Puxo, vou nos próximos pontos aqui, ó, tá vendo? E vou costurando aqui, ó, tá vendo? Vou passando. Aqui eu tenho um arremate pra fazer também, e eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Então, olha só, ele fica um pouquinho, às vezes, apertadinho, porque eu tenho o ponto apertado, tá? Mas eu vou costurando, olha aqui, ó, vou pegando assim por trás. Vou pegando por trás, porque daí vai ficando bem bonitinho, né? E vai ficar bem fixinho aqui o nosso trabalho. Então, ó, vou costurando, tá? Eu vou ir fazendo isso por mais um pedaço. Depois, se você quiser passar uma colinha, você pode passar a colinha, como você está acostumado aí a fazer, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha peça, vou erguer aqui o celular e vou mostrar ela pronta aqui pra vocês, finalizada. Ficou linda, perfeita. E olha só, pessoal, que coisa mais linda, mais perfeita que ficou esse nosso trilho de mesa folha aqui. Ficou muito bonito mesmo. Olha só, ele ficou maior. Aqui tá o arremate que eu não cortei ainda, né, pessoal? Que eu já vou estar finalizando aqui. Mas ele tá prontinho aqui para vocês verem que lindão que ele ficou, né? Perfeito, maravilhoso. Façam aí e me marquem aí aqui no YouTube ou nas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz em ver as combinações maravilhosas que vocês vão estar fazendo aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. Um beijo no seu coração e até nosso próximo vídeo. Tchau!